Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente aos assuntos teatrais. No vídeo de hoje, livro de teatro. Antes de começar, quero lembrar para você não esquecer de deixar o seu like, acionar o sininho para receber as nossas notificações e também pedir para as pessoas que já estão inscritas no canal que colaborem divulgando o canal do teatro para seus amigos, para seus colegas de teatro. Livro de teatro. O livro que eu escolhi para comentar hoje se chama Técnica da Representação Teatral e foi escrito pela atriz Stella Adler. Stella Adler foi uma das mais importantes atrizes do teatro norte-americano do século XX. Atriz de teatro, atriz de cinema e professora de interpretação para atores. A Stella nasceu em Nova York, a Stella, já estou íntimo dela, né? Nasceu em Nova York em 1901 e faleceu em 1992. Era a filha caçula de uma família de atores importantes dos Estados Unidos que se dedicavam ao teatro judaico na América. Iniciou a sua carreira com 4 anos, fazendo parte da companhia independente de teatro Yiddish, que era uma companhia fundada, capitaneada pelos seus pais, que se chamavam Jacó e Sarah Adler. Nessa companhia atuavam também 3 irmãos da Stella, que eram atores também. Então é uma família teatral, uma família que se dedicava ao teatro. Em 1923, a Stella assistiu à apresentação que o Teatro de Arte de Moscou, dirigido pelo Stanislavski, realizou em Nova York. Aí ela ficou louca, desbundou, né? As técnicas de representação criadas pelo mestre russo viraram a cabeça da Stella, e não só dela, como de vários outros artistas norte-americanos que tiveram a oportunidade de assistir essa apresentação e ficaram enlouquecidos, né? O que era revolucionário aquilo que o Stanislavski estava apresentando, com uma outra maneira de apresentar o teatro, com outro tipo de interpretação, com os ensaios, né, a proposta de ensaios longos e de um acabamento teatral e estético muito impressionante para a época. Em 1925, a Stella então passa a ser aluna do Richard Boleslavski e da Maria Ouspenskaya, que eram ex-atores dessa turnê do Stanislavski, que acabaram se radicando nos Estados Unidos e fundaram aí nos Estados Unidos, em Nova York, o American Laboratory Theatre School. Em 1931, junto com o ator Harold Clurman e o famoso Lee Strasberg, a Stella Adler, junto com eles, funda o Group Theatre, onde ela atua em diversas peças que foram peças muito importantes com autores estrangeiros, como Ibsen, né, os atores que estavam na moda no auge do drama, e também com Clifford Odets e outros atores americanos também de grande importância. O Group Theatre foi um dos principais divulgadores do método Stanislavski nos Estados Unidos, mas ela não estava contente. Não ficou contente. Ela, em 1943, vai para Paris e ela passa 5 semanas em Paris. O Stanislavski estava em Paris nessa ocasião. Foi um pouco tempo antes da morte do Stanislavski também. E ali ela passa 5 semanas estudando intensivamente com o próprio Stanislavski. Tem que lembrar, né, que era no final da vida do Stanislavski quando ele começa a rever o seu método. Então, aquilo que ele havia apresentado lá em 1923, que revolucionou o teatro nos Estados Unidos, etc. e tal, ele mesmo já estava reformulando nessa época. Então, quando ela vai a Paris, ela recebe essas novas informações, esse novo olhar do Stanislavski sobre o seu próprio método, né? E é isso que ela traz para os Estados Unidos depois, acaba rompendo com o Lee Strasberg, porque daí ela passa a discordar, né, do jeito que ele aplicava o método e da maneira como ele enxergava o sistema do Stanislavski e como ela via o sistema, já que ela tinha recebido do próprio Stanislavski esse novo olhar, né, esses novos ensinamentos. E aí a Stella funda, então, o Conservatório Stella Adler, veja só que importante,
né, por onde passaram atores como Marlon Brando, Robert De Niro, Martin Sheen, Melanie Griffith, Harvey Keitel e entre outros famosos de Hollywood que acabam estudando no Conservatório Stella Adler. Marlon Brando também fez aula com o Lee Strasberg, mas passa aí no Conservatório Stella Adler, né, para dar uma reciclada aí, como se fosse, né, grande ator Marlon Brando. O livro Técnica da Representação Teatral tem o prefácio do ator Marlon Brando e reúne um pouco de teoria, muito pouco, né? Ou seja, um pouco do pensamento e da ética de trabalho da Stella Adler, ela coloca nesse livro, né? Mas tem no livro uma vasta coleção de exercícios que são aplicados por ela lá no seu estúdio e dedicados à formação de novos atores e atrizes. Tá? O livro todo se dedica a iniciantes, a pessoas que querem começar a fazer teatro. Ela divide o livro em 11 capítulos, sendo que cada capítulo traz um conjunto de exercícios que são relativos ao título do capítulo, né? Então ela vai falar sobre ação, vai falar sobre personagem, vai falar sobre o texto, etc. e tal, como abordar o texto, né? Cada capítulo do livro, então, vai ter os seus exercícios. Esses exercícios são diferentes dos nossos, né? Eles fazem parte da cultura e do jeito norte-americano de ensinar teatro, que é um bocado diferente da gente, né? Tem uma série no Netflix que eu vou procurar o nome e vou colocar aqui nos créditos, tá? Mas tem uma série no Netflix na qual a gente pode olhar e ter uma ideia de como é o ensino de teatro, né? Como as aulas de teatro são diferentes lá nos Estados Unidos das aulas que a gente dá aqui, ou pelo menos como eu conheço as aulas aqui no Brasil, né? Bom, o livro tem 60 exercícios e certamente é possível encontrar muitos, né, que se encaixam perfeitamente no cotidiano dos nossos ensaios, aulas, aquecimento de teatro, etc. e tal. Vale a pena conhecer o livro para aumentar o repertório de exercícios para professores, atores, sejam iniciantes ou iniciados. Vale a pena conhecer o livro. Técnica da Representação Teatral. Para encerrar, eu vou ler uma frase com a qual a Stella Adler abre o seu livro, só para você ter uma ideia do rigor da pessoa, tá? Então, ela abre assim, ó, o título é, o capítulo, O Ator e a Profissão. E aí ela faz uma frase que é uma citação do escritor e filósofo Goethe, né? Ela diz o seguinte: queria que o palco fosse uma corda esticada, onde nenhum incompetente ousasse caminhar. Goethe, né? É a abertura do livro Técnica da Representação Teatral, da Stella Adler. Então, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o seu vídeo, não esquece aí de deixar o seu like e envie seus assuntos para cá, assuntos que você gostaria de ver comentados aqui, assuntos que a gente pode conversar através do canal do teatro. Tchau para todo mundo, não se esqueçam, cuide-se bem e fiquem em casa. Aqui no meu teatro, grupo de 4 vagabundos.